E eu estou fechando o relatório do nosso primeiro dia de evento, mas eu tenho aqui 12 minutos no máximo, né, para fazer uma visão geral, uma síntese geral do que foi o nosso primeiro dia, né? Então, a nossa proposta desse quarto seminário de educação empreendedora para melhorar o mundo, então houveram várias contribuições, várias reflexões importantes, tanto do campo teórico quanto do campo da prática, e aí nós iniciamos hoje às 8 horas da manhã, né, dentro do horário previsto, organizados, então eu queria já agradecer a equipe organizadora, que foi excelente, cumprimos todos os horários, né, e abriu essa manhã com o nosso querido professor Elza Aranha, e também, né, com o nosso professor Giovanni Castelã, né, o pró-reitor aí da Unistac, né, em que ele... É isso mesmo, né? Unistat, né? Unistat, onde ele fala, né, e ele reforça da importância de se discutir esse tema no momento em que a gente está introduzindo as diretrizes curriculares e que aí essa entidade ela tem já um caminho, né, já tem uma experiência percorrida nesse campo. Né? Então, nós vamos ter aí, né, a partir dessa abertura, com as boas-vindas, né, dos dois ilustríssimos colegas, né, nós vamos ter aí uma palestra maravilhosa, internacional de abertura, né, onde o professor Mário Insetti, né, ele vai, então, mostrar quais são as suas experiências, né, entre a parte da discussão da teoria e prática, de avaliação e inovação, e ele vai trazendo aqui todas as considerações, né, de práticas e de teoria mesmo, como, que experiências ele traz, né, na sua universidade, e nós aqui ficamos incitados com essa provocação e perguntamos a ele, né, qual é o conselho que ele nos daria, ou como ele vê essa diferença entre Brasil e Canadá, tá? E ele, então, coloca aqui uma série de considerações importantes, né? E a nossa preocupação é que na Noruega ele trabalha com grupos menores de estudantes, e aqui, né, a gente tem aí turmas muito grandes e um menor apoio financeiro da universidade. Mas suscitou e nos provocou aí de pensar novas tecnologias e novas metodologias, né, aprendendo um pouco com a inserção dessa iniciativa que ele mostra aí na sua universidade. Né? Depois nós tivemos uma primeira palestra muito importante sobre a BENJ e a implantação das DCNs, né? Onde o professor Luiz Paulo ele fala também da importância que o GT de Educação Empreendedora ele tem sido um protagonista, né, nessa discussão dentro da BENJ, né, e a pertinência dessa discussão, né, para esse evento hoje. Né? O painel 1 está mediado por você, João, onde também se trabalha o novo projeto pedagógico, as novas diretrizes curriculares, né? E aí nós vamos ter aí o professor Fabiano Leal, tá? Onde ele mostra como a Unifei, no seu Instituto, né, de Engenharia de Gestão e Produção, né, como que esse instituto conseguiu, já no ano de 2020 e 2021, já começar o seu dever de casa, que é implementar as diretrizes curriculares nacionais e desenvolver aí um projeto e um currículo por competências. Né? Também o doutor Jorge Luiz Rodrigues, ele fala da BENJ, né, do caminho que a BENJ ela tem percorrido para conseguir fazer com que as diretrizes curriculares ela saia da normativa e se torne aí uma implementação prática. Né? Então, ele vai dando aqui uma série de recomendações, né, para a formação desse engenheiro a partir das DCNs. Né? E temos, então, também o professor Luiz Gonzaga, que nos traz a experiência do ITA, quando ele fala aqui, não é, das residências em engenharia, o quanto que essa proposta ela pode impactar e desenvolver aí, não é, a aplicabilidade das diretrizes.
O professor Mário Garcia tá, fala do Centro Universitário da Fundação Santo André, onde ele traz aqui a experiência de projetos integradores, da política da extensão tecnológica, né? E ele então, já mapeou os cursos com as suas disciplinas e quais são as competências que esses cursos podem desenvolver a partir das disciplinas. Eu não vou entrar em detalhes com as perguntas dos painéis por causa do tempo, mas teve perguntas aqui bem interessantes, né? Aí fomos para a Palé, às 11h25. Nós vamos fechar a primeira manhã com uma palestra sobre o que é educação empreendedora e seus desafios, com o professor Gilmar Barreto, que tem sido um intelectual dentro da BEGE, com os desafios e a escrita de artigos sobre esse ponto e de um livro, né, em que ele traz essa discussão. Tá? Então, ele vai mostrar aqui, ele é importante, a fala do professor Gilmar, porque o professor Gilmar ele vai mostrando como que o GT de Educação Empreendedora, a partir das suas várias atividades, né, de seminários, de workshops, de sessões dirigidas, vem trazendo e vem qualificando a sensibilização e a preparação, né, de fazer com que as diretrizes curriculares, né, realmente sejam implementadas nos cursos para fazer com que essa engenharia torne o mundo melhor. Né? E aí nós temos, então, as sessões técnicas, né, entre 13h30 e 14h30, com 6 trabalhos, que com certeza esses trabalhos, né, com várias reflexões neste campo, nesse tema, e esses trabalhos devem configurar aí, né, uma produção escrita mais integrada, né? E vamos começar a nossa tarde aqui, então, com a nossa palestra 3, Desafios da Inserção da Cultura Empreendedora em Educação e Engenharia, com as experiências do Canadá com o professor Dr. Fabiano. Tá? E aí o Fabiano ele traz um elemento importante, eu fiz questão de assinalar que foram várias reflexões da experiência que ele traz, não só do Brasil, mas com o que ele viveu lá no Canadá, e aí ele traz aqui um conjunto de reflexões, né, 10 reflexões aqui, de qual seria a contribuição que ele daria, né, para pensar aqui no Brasil a nossa qualificação dos nossos currículos. E aí ele traz aqui, entre vários elementos, né, será que vale a pena introduzir uma matéria obrigatória, né, de empreendedorismo? É suficiente? Né? Então, ele vai trazendo aqui, vale a pena acreditar as experiências externas dos alunos? Né? Como integrar o empreendedorismo na graduação e na pós? Isso é possível? Trabalhar com pesquisa básica, pesquisa aplicada? Será que os indicadores medem realmente empreendedorismo? Como é que a gente mede esse impacto a curto prazo? Então, ele vem trazendo alguns pontos aqui importantes para que a gente possa trazer para dentro do GT para pensarmos juntos. Né? E aí ele fala da União Europeia, das rotas de competência, como é que isso tem sido utilizado dentro da Universidade do Canadá, né? Com as 12 competências que ela tem trabalhado, e nos chama a atenção dizendo que no Brasil nós temos grandes experiências, né? Mas nós devemos, né, ficar mais atento, né, e valorizar melhor as experiências brasileiras, né? E o que a gente tem de diferença aqui? Que ele aponta talvez um pouco menos de recurso, mas muita criatividade. Né? E aí vem o painel 2, maravilhoso. Esse painel 2, ele complementa, ele reforça todas essas preocupações e essas questões que estão lá, né, previstas da implementação das DCNs, com a fala dos ex-estudantes, que hoje são empreendedores. Né? Então, aqui nós temos aqui vários ex-estudantes, né, que trazem nas suas trajetórias todo um conjunto de afirmação do que precisa para ser empreendedor e o quanto que a universidade pública brasileira e os institutos, né, institutos de ensino superior no Brasil precisam ainda avançar para sair do campo tradicional e se transformar em uma educação e uma universidade empreendedora. Então, eles trazem aqui, não é, a sua reflexão, mas que já não representa mais a universidade hoje.
Porque a universidade hoje, de 5, 6, 7 anos atrás, ela já realmente já tem feito várias mudanças importantes, inclusive a Universidade João Mota, que você está hoje representando, né? E aí essas experiências dos jovens, né, e as pistas que eles nos dão, né, do que faltou para eles empreenderem melhor dentro da universidade, talvez nos ajude aqui, dentro do nosso grupo de trabalho, a pensar, não é, como contribuir com os coordenadores e gestores dos cursos das escolas de empreendedorismo, né, das escolas de educação empreendedora e de engenharias, né, no Brasil, né? E aí fechamos, né, que eu não chamaria nem, para falar a verdade, eu não chamaria nem de uma palestra, que com o doutor Luiz Salomão foi muito mais poético, né? Ele traz vários elementos aqui, muito importante, em que ele vai falando, né? Ele vai trazendo algumas reflexões, né? Sobre a importância dos estudantes de engenharia para tornar o mundo melhor, e ele coloca aqui uma série de questões de como tornar esse mundo melhor. É uma compreensão desse mundo sustentável, né, a partir de um complexo caótico, em que eu, dentro da ordem do caos, eu consigo desenvolver a teoria e prática numa cocriação, né, muito mais compartilhada, inclusive, quando ele fala da autenticidade, ele está falando do conceito ético, inclusive, onde ele faz, né, e termina a palestra dele, essa palestra muito mais poética, né, em que ele vai dizer que a metodologia envolve a teoria e prática com a cocriação e empatia, a partir do conhecimento da cultura das pessoas, e aí ele vai, né, ele fecha fazendo a seguinte pergunta: onde é que está a inovação? Não é? Inovar é uma ideia, como é que eu aplico isso? Como é que eu relaciono, né, inovação com empreendedorismo? Como é que eu torno o mundo melhor inovando este mundo? Então, ele vai e traz para a gente essa provocação, não é? E aí, a resposta que ele tem, e depois a gente o provoca nas nossas perguntas, né? É como realmente, na prática, fazer isso dentro de uma universidade, né? Então, ele coloca, né, uma situação bem interessante, né, que é sair da zona de conforto, né? Ele diz que a gente precisa valorizar a autenticidade, sair da zona de conforto e para trabalhar com a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, né? E que ele tem feito essa experiência, e essa experiência tem dado certo, não é, na sua prática pedagógica, né? E aí agora estamos no encerramento da primeira dia, né? Foi um dia muito tenso e muito intenso, né? E que houve um aprendizado muito grande e vários insights de reflexão para que a gente possa ir depois, entre nós, do grupo de trabalho, né, da educação empreendedora aqui representando a BEGE, a gente possa trazer para as nossas atividades dentro do nosso GT. Então, gostaria de agradecer. Passo aí a fala para você, João Mota, se quiser complementar de algo que, porventura, né, me passou despercebida.